Teamcast, né? Hoje nós vamos contar só com a minha presença, o Guilherme não está aqui hoje, né? Mas, em compensação, tá? Nós estamos com três convidadas maravilhosas que vão contar a história da empresa delas, né? Uma empresa que já está na terceira geração, né? E assim, é uma empresa encantadora aqui de Goiânia, que é uma grife de roupa feminina, né? Eu não entendo muito de roupa, mas eu gosto de boas histórias, né? E aqui hoje a gente vai ouvir boas histórias de quem fez acontecer, né? Gostaria de apresentar para vocês, né, a Cíntia, né? Oi. A Dona Maria, Ana Maria e Gabriela. Eu tô ficando velho esse negócio aqui, né? Então, hoje a ideia é um bate-papo com elas, né? E fiquem à vontade, tá? Isso aqui não é Jornal Nacional, entendeu? Então, a ideia aqui é bem descontraído, tá? Muito descontraído. E a ideia aqui é um bate-papo tão simples igual a gente estava tendo antes, tá? Não tá ao vivo, tá? A gente não grava ao vivo, então vai ao ar na sexta-feira, às 21 horas, então pode ficar tranquilo, que é só a câmera e aqui o microfone. Ô Magrinho, fala um negócio. Você pega aquele controle ali para ligar esse ar, senão vai começar a derreter aqui, né? Vamos lá então, vamos falar da triagem, né? Triagem. E aí, quem é que vai querer começar a falar da triagem? A nossa matriarca, né? Você é minha mãe, né? Começar do começo, né? Dona Ana, então, posso chamar Dona Ana? Começo. Pode chamar Ana Maria, pode chamar Dona Ana. Todo mundo chama de Dona Ana. Dona Ana. Então, Dona Ana, então faça as honras pra gente. Olha, eu tinha um escritório de contabilidade, fazia contabilidade de várias empresas. E um dia eu falei com meu esposo, ele mexia com material de construção. Eu falei para ele assim, vamos montar uma indústria de roupas? Vai, vamos montar. E não tinha estrutura, né? Compramos o espaço para a mesa, montamos a mesa de corte. Existia 3 indústrias de confecção em Goiânia. Aí, à noite, a gente aproveitava o profissional da outra indústria para cortar para a gente, pagava para ele a parte. E distribuía para as costureiras domiciliares. Fazia em casa. E foi muito tempo, acho que uns 2 anos, acho assim. Não, acho que nem 1 ano, mais ou menos. Aí depois é que a gente comprou o maquinário e montou dentro, as costureiras dentro da empresa. Isso foi em 1970. 1970 o início, em janeiro de 1970. Mas de onde que veio a ideia de abrir uma indústria de roupas? Porque trabalhava com construção, né? Do nada. Muita coisa a ver. Ela era contadora. Do nada. Aliás, naquela época ela não era contadora, ela Contabilista. era auxiliar, né? Não, já era contadora. Já era contadora? Já era contadora. Ela era contadora. Só que eu era costureira antes. E a senhora ainda morava com meus avós? Ou a senhora já... Não, já estava lá Na sua casinha? na minha casa. Já estava casada. 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 O tio que fez a casa pra gente, nós fomos morar na casa deles. Aí ele concordou, vamos abrir então, né? Aí o tio fez um espaço lá pra gente colocar essa mesa. Aí depois de 1 ano, mais ou menos, eu já não tinha mais espaço. Depois de 1 ano que abriu espaço lá para... Aí alugamos 2 salas na Avenida Anhanguera, em Campinas, e já entrou... Só um detalhe, esse começo aí foi na antiga 44, né, mãe? Ali perto da 44. Aonde é o Mega, a nossa casa era em frente ao Mega da 44 ali. Hoje é onde a gente morava, é também um edifício de lojas, que são dos herdeiros do Afif Tirani. Que era Meu tio. Que era o tio. Que é o tio. E Eu já passei na loja de vocês ali perto da Portugal, né? Bem Perto. próximo. É, É só aquela loja em Goiânia ou tem outras lojas em Goiânia Tem também? 2 lojas. 2 lojas. Lá em Campinas. Lá em Campinas. Hoje a operação de vocês está mais em Goiânia ou tem outras cidades também? Varejo só Goiânia. Varejo é Goiânia. Vocês trabalham com atacado
E varejo. E varejo, né? Pedido e varejo. Bom, mas eu interrompi a senhora. Desculpa. Aí começou só com a confecção skinny. Naquela época a gente não tinha triagem, não. E era tudo roupa de roça, roupa para fazer para trabalhador de roça, roupa grosseira mesmo, né? O dia a dia. Não era moda. No dia a dia, não No era dia a dia. moda. É totalmente É diferente. totalmente hoje. diferente do que é É. hoje Não, a hoje eu empresa. conheço, eu já É eu não uso, mas É totalmente já diferente. passei na Mas a gente já chegou a trabalhar com masculino Já por chegou a muito trabalhar tempo. Já tava consumindo. Depois de alguns anos, aí começou a moda de calça rancheira, que aí veio O que é calça rancheira, gente? sei. hoje. A calça rancheira é hoje as calças jeans. Ah, Então chamava calça rancheira, uh, que começou com sumiu o nome da marca, uma marca americana que entrou muito. Zump? no Brasil. Não. A Zump veio depois. É a Elos. Elos. Que- Não, que- Elos veio depois É a- também. Acho que eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas Bacalolo? Não. não, sei. isso não é Zump, é, cara, é um nome com P, Westop. aí o nome com P. Westop. O Stop. Que é aquele Stop. Mais ou menos assim. Tem um Era uma nome. marca americana, parece. Não me lembro mais, não. Você está puxando muito lá para trás. Muito lá pra trás. A memória já, ó. O Stop. Westop. Aquele menino era representante que já faleceu. Magrinho, não era? Vou procurar aqui, saber. E aí partimos para comprar uma máquina que era de 3 costuras para fazer a tal de calça rancheira. Gente, eu Essa nunca máquina tinha tem até escutado hoje, isso. né? Essa é a Eu também nunca tinha escutado. Eu conheço a história da calça jeans. Então, né? mas Mas rancheira. porque a calça jeans, salvo engano, posso estar errado. Começou lá na era da exploração do ouro nos Estados Unidos. É isso né? mesmo. Eles precisavam ali de uma calça, né, que aguentasse mais o Isso. dia a dia É da isso vida mesmo. e que fosse barata, né? É. Aí veio a calça jeans, que eu acho que tem a ver com o nome do cara que inventou É isso mesmo. essa calça aí. Essa, Rancheira é a jeans é, mesmo. acho que era um francês lá, não sei. Então era 3 costuras, porque hoje são 2 costuras. Uhum. Aí nessa época era 3 costuras. Uma máquina difícil de trabalhar, que e as meninas sofriam um pouco, porque era tinha um braço em enfiar a perna da calça, sabe? Bem difícil. Ela é uma máquina bonita. E- Essa eu deixei lá na fábrica. Essa ficou de relíquia. Essa eu não vendo, Não dá, não faz nada com ela, tá Ficou lá. lá. Aí gente. depois partimos para camisa social, já mais luxo, calça social também. E bem mais na frente é que entramos com moda. Na década de 80, né, mãe? Acho que foi 80. Vocês entraram no público feminino. Ah, conta aquela história da Elos, que eles cortaram os pedidos assim de uma hora para outra e foi a primeira crise nossa. A Elos Essa é história uma é marca, interessante. não sei se ainda existe, eu acho que ainda existe. Eu acho que Elos existe. existe Acho que ainda, existe. existe. A Elos, ela não tinha indústria, não confeccionava, ela cortava e distribuía para o Brasil inteiro, fazia a facção. Certo. Então vinha um caminhão fechado, 10 mil peças, 15 mil peças. E nós fizemos um contrato com ele, que estava numa época muito de crise. E a gente fez muito tempo para eles. E de repente eles pararam de mandar assim, ó, de uma vez. A gente veio mandar o pessoal embora. Porque nós perdemos cliente, que era tudo com Isso representante. foi que ano isso aí? Acho que foi 1980 por aí, acho. Já estava na época da superinflação, eu estava comendo a inflação. Não, a inflação estava assim, 80 Ao mês, né? ao mês, né? Na época do Sarney, não lembro mesmo a época Não, do já Sarney. não era Sarney ainda não, mas estava acho que Não, isso aí governo eu militar. acho que ainda não estava. Não, Sarney é 85. então foi 85, porque na época do governo militar não teve essa inflação pesada, porque o Sarney entrou e a inflação veio junto. Sim. Então parece que você não conseguia comprar o tecido hoje com preço de ontem. E como fazia nessa época? Não, foi terrível. Foi muito difícil. Se tinha uma tabela de manhã, à tarde era Pois outra. é. Então vocês compram tecido, fazem a roupa e depois que é comercializado. É. Então, Era uma loucura. o descasamento é Não, muito foi grande. muito difícil. Mas Acho que esse caso da sobreviveu. Elos foi na década de 70 ainda. E isso Não. corroeu muito o poder de compra na época também. Foi, eu né? acho que a da Elos foi antes de 80, acho que sim.
Nossa, Aí eles pararam de mandar. Continua, minha tia. No seu diário. Eles pararam de. No diário do seu pai, acho que ele No tem diário do tudo meu isso avô aí, tem essa história. Lembra que eu te falei que ele tem um eu diário? recordo, eles pararam de uma vez e eu lembro que meu pai ficou assim, ó, desesperado. Porque, E agora, não tem estudo? tinha que mandar todo mundo embora, aquela loucura, né? Mas só que ele era muito, né? É ainda, né, mãe? Não morreu. Mas ele mantinha sempre sereno, né? É uma das características dos dois, é sempre manter sereno. Que bacana. Eles não desesperavam. Tô tentando aprender isso, tá? Algo dos dois é manter sempre sereno diante Mas eles das- não passaram isso pra gente também, não. Tô tentando aprender Passaram isso. sim, Passei passou sim. Ah, então pra terceira geração não. É porque a terceira geração quer mandar nela, ela não aceita. Mas você sabe qual que é o negócio? O que eu acho que é o problema de nós, da terceira geração? Eu acho que a gente é muito Nutella, entendeu? Tô me incorporando nisso, tá? A gente é muito Nutella. Então, assim, querendo ou não, o meu avô pegou o mundo, cara, uma realidade que... Ah, merda, cara. Você quer saber como que eu faço essa serenidade? Eu quero ouvir a senhora. É mudar o foco. A coisa tá ruim? Vai pra praia, no seu pensamento, vai pra onde você quiser. No pensamento, ali tem esse detalhe. É no pensamento. Eu gosto de mata, eu gosto de rio, eu gosto de praia. Então, imediatamente eu mudo. Eu vou pro dentista quando antigamente... Hoje já bota lá a anestesia, né? Você não sofre. Mas antigamente... E essa técnica é desde criança. De mudar o foco. Sabe, acho que a senhora tem razão, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa relativamente ansiosa, né? Então, assim, só que eu gosto muito de ler. Então, assim, normalmente à noite, quando eu chego em casa, porque assim, eu sou muito, né? A gente hoje tem palavra de inglês pra tudo, né? Fala workaholic. Né? Eu sou muito viciado em trabalho. Então, assim, normalmente eu chego em casa e eu tô pensando em trabalho. Aí, pra aliviar, eu falei, não, isso aqui tá errado, cara. Tem que tirar pelo menos 3 horas do meu dia para pensar em qualquer outra coisa que não tem a mínima correlação com o meu trabalho. Então, hoje o que eu faço é ler. Ler também, é bom demais. E acaba aprendendo, né? Alguma coisa. E meu esposo foi... Ele tem uma biblioteca, ele deve ter uns 3 mil livros ou Olha mais. só. Ele tem duas. E leu tudo, ou a maioria? Acho que tudo não deu conta, não, mas Boa parte. a maioria ele leu. Mas Pessoa muito culta, né? Ele é muito, assim, lia muito, Ele escrevia lia e muito. escrevia muito também. E ele gostava de Ele ler o quê? andava com aqueles, sabe aqueles Tudo. cadernetinhos assim? Ele andava no bolso da camisa, as camisas dele sempre tinha que ter bolso. Uhum. Porque daí ele andava com com a elas e uma caneta caneta sempre. Uhum. E ele gostava muito de escrever. Então, ao mesmo tempo que ele gostava muito de ler, ele escrevia muito. Lá na fábrica tem um monte Vocês de falaram o negócio nome dele, dele. eu sou muito ruim com o nome. José Antônio. José Antônio Simão, acho que não falaram. Eu acho que a gente... José Antônio E Simão. ele sempre foi muito assim, ele gostava de ver as pessoas empreendendo, né? Então ele estimulava os funcionários, as A pessoas... sair e abrir o próprio negócio? Sim. Então ele sempre estava ali estimulando, ele não via as pessoas como concorrentes, né, mãe? E ele sempre estava ali estimulando todo mundo. Tanto é que a primeira escola do Senai foi dentro da nossa indústria. Olha só, Então, a primeira professora do Senai foi ela. que bacana. Voluntário, sem ganhar. Que bacana, isso é bacana. Olha, deixa eu te contar, já que ela tocou no assunto dessa parte aí, ele ficou muito com a gente na empresa, muito tempo. Aí surgiu mais algumas indústrias, e a indústria de roupa era representada no sindicato por alfaiataria, que era o presidente, foi um grande alfaiate Sindicato patronal. vou me lembrar o nome dele. Hoje o filho é juiz e é do Tribunal do Trabalho. Vou lembrar o nome TRT. desse TRT. Vou lembrar o nome do alfaiate. Ele era o presidente do sindicato da alfaiataria. Então, o sindicato da alfaiataria é que representava as indústrias que indústrias de existiam. confecção. Doutor Aquino Porto, que foi presidente da indústria, da Federação da Indústria por muitos anos, chamou o José e viu como ele gostava de reuniões, gostava de Estimular. Incentivar de as incentivar. Falou para ele, olha, você vai
montar o sindicato da confecção. E logo ele começou. E daí para frente, ele já me deixou muito lá sozinha na empresa, porque ele quis ajudar, ele quis ajudar o Estado. Então, esse Parque Industrial de Goiás deve a ele. Ele saía para o interior, Jaraguá, Rio Verde, Jataí, Aí Trindade. Ele montou o sindicato da indústria das confecções de Goiás, ele que foi o primeiro presidente. Que bacana. E ficou muitos anos lá, e o doutor Aquino sempre incentivando. Então, numa posse dele, o doutor Aquino fez uma festa, assim, uma festa muito grande. Foi quando, acho que foi logo depois que construiu aquele prédio Casa da da Federação da Indústria ali da Araguaia. Uhum. Então, ele fez a festa de posse dele lá e convidou o presidente da Confederação da Indústria Nacional. Ministro Albano Franco. Albano Franco, na Olha só. época. Ele Ele é era vivo político ainda. também e era o presidente da Confederação. Ele veio assistir essa posse e, como meu esposo sabia que ele via, ele fez um pedido por escrito de 100 máquinas para montar a escola dentro do Senai. Olha só. Então, a escola foi E fundada... o Senai é ali perto também. O Senai é na Fama, ali Na de Fama, Vila Fama, Fama. é. Mas é perto, Perto, né? é. Tinha um amigo meu que dava aula lá. Então, a participação dele nesse crescimento desse parque industrial da confecção foi muito grande. Tem até uma sala hoje com o nome do José Antônio Simão. Olha só. Não Lá sabia, não. na Fama. Assim, eu tenho uma percepção, só interrompendo um pouco a senhora falou do Mário, a senhora, que gostava de ensinar as pessoas a empreender. Queria ver todo mundo empreendendo. Ele falava o seguinte, porque muita gente chega na nossa empresa e fala assim, nossa, você não cresceu igual fulano e tal, e muita gente passou por nossa mão, que hoje é um estrondo. Mas vocês são grandes, é uma marca de ar consolidada aqui. É uma marca antiga. Então, mas tanto eu como ele, a gente passou muito ajudando o que estava começando. Ali ele emprestava máquina, emprestava funcionário, o pessoal ia para dentro da nossa indústria, porque quando nós começamos só tinha 3. E não podia passar nem na porta do outro, porque ele já achava que estava espionando. Uhum. E ele fez o contrário. Ele ajudou. Ele ajudou. Ele colaborava. Ele colaborava para que as pessoas montassem as indústrias. Então, é um trabalho de filantropia também. Se somar muita coisa, se juntar muita gente que ajuda, não dá o que ele ajudou. E se fosse preciso fazer de novo, eu faria acompanhando ele, Olha só. sabe? A gente precisa de mais Ele pessoas estimulava, sabe? Ele tinha esse dom de... Então, por exemplo, se ele via, igual você que gosta dessa comunicação, na hora, ele não pensava 2 vezes, fala, não, Pedro, vamos lá. Ele falava que o seguinte, o capital não é o dinheiro, é a sua vontade de querer crescer, de querer fazer, de querer poder montar o seu próprio negócio. Então ele falava isso para nós. Eu assim, eu tenho a seguinte percepção, hoje está na era do cancelamento, então quase que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, mas eu vou falar aqui, eu não estou nem aí. Eu tenho a percepção que as únicas pessoas que realmente chegam a entender a realidade mais profundamente, mais próximo do que ela realmente são as pessoas que empreendem. Que quando você trabalha para um terceiro, né, por mais que não consiga desfrutar o nível de vida daquele patrão, você nunca vai saber de fato o que é encarar a realidade da forma mais dura e selvagem que ela é como uma pessoa empreendendo. Empreender não é Não, o fácil. empreendedor sofre. Não, eu já quebrei, eu já virei farelo no O passado. empreendedor assim. sofre, é Então, marabalista. Uma coisa que ele ensinava, assim, que ele me ensinou, né? Vou levar isso como um ensinamento. Ele falava assim para mim que para eu nunca segurar uma pessoa que queria sair da empresa, que não tinha coisa pior quando alguém quer sair porque muitos empresários têm isso, vou segurar fulano porque ele é bom. Ele falou, você não segura ninguém, porque não tem coisa pior quando você quer sair de um local e o outro está ali segurando.
Então, quando um funcionário quer sair ou quer ir embora, eu não penso duas vezes. Quer sair, vamos embora. Não tem que pensar. A pessoa quer ir embora, vamos fazer de tudo. E ele estimulava, mostrava, mostra o caminho para a pessoa, né? Para aquele ser humano, que o melhor caminho para ser feito, né? Então era algo assim que ele sempre nos ensinou, né? Para não desestimular o outro, né? Eu gostaria que o nosso país, assim, ele fosse um país mais, digamos assim, aberto ao empreendedorismo, né? O Brasil, as pessoas falam que o Brasil tem um capitalismo selvagem. Mentira, o capitalismo tem muito tempo. Ele detestava esse... Tem muito tempo. Ele detestava esse título. Que o capitalismo é selvagem. Ele fala que o maior capital é o do trabalho. Que a gente tem que gerar um emprego para a pessoa ter o trabalho. Que não tem coisa mais digna para o ser humano é o trabalho. Tá bom. Ficou bom? Tá ótimo. Então, à vontade, assim, só realmente foram muitos ensinamentos, né, mãe? Muitos. O que assim, a gente está em época eleitoral, não vou falar aqui de partido A, B ou C, né? Não é um podcast política, mas a gente está falando sobre empreendedorismo e eu acabei de ler um livro muito bom, né? Até porque eu vou entrevistar ele daqui a uns dias, né? Luiz Felipe de Orleans Bragança, e é porque o Brasil é um país atrasado, né? E as pessoas elas têm a percepção de que o Brasil é capitalista e passa muito longe, né? Na verdade, tem uma organização chamada Heritage Foundation, né, que ela mede o nível de liberdade econômica dos países. O Brasil está na posição 130, dos mais livres até os mais reprimidos, né? Então o Brasil está no grupo dos países economicamente reprimidos, onde tem a menor liberdade financeira, né? Então assim, isso dificulta muito a vida das pessoas, né? Eu acho que se a gente não tivesse o tacão do Estado ali atrapalhando a gente com leis trabalhistas desnecessárias, excesso de tributação e regulamentações as mais draconianas, ia ser tudo mais fácil, não concorda? Concordo. Continuando aqui na década ali no finalzinho de 70, veio essa crise, né? Eu lembro que a senhora vendeu, nunca esqueço, a senhora vendeu aquela chácara, a chácara que a gente tinha um amor aí para acudir a empresa. Aí foi quando a gente lançou a Grifes, não foi? Foi. Peraí, vocês venderam uma chácara para acudir, porque a Elos cortou de uma vez. Né? E como é que vocês fizeram? Como é que foi? Não, aí a senhora... A proprietária era a dona Abigail. Simplesmente eles pararam de mandar para todas as empresas que tinham em Goiás, porque entrou uma crise e eles não conseguiram vender. Que eles não tinham, só tinha as lojas de pronta entrega e os clientes que revendiam a roupa marca Elos. Simplesmente parou. E a gente, nessa época, com 80 pessoas dentro da indústria. E cadê o dinheiro para pagar o povo? Sumiu. Aí eu tive que vender uma área que a gente já tinha comprado. Mas pelo menos se manteve em pé, né? Difícil é aquela pessoa que parou o fornecimento do dia para a noite e nem tinha recurso nenhum. E ali teve que fechar as portas. A indústria ainda era na Anhanguera, né? Não, já tinha passado lá para onde é hoje. Aí eu já... Hoje é na Campinas, ali perto... Na Baixada da 24. Na Baixada da 24. Na Travessa Júlia Duarte. Ali eu cresci vendo a construção, participei, brinquei muito, né, mãe? Pulava lá de cima, eu sempre gostei muito de subir, então eu acompanhei a construção, né, do prédio. Você tem irmão? Temos, nós somos 5. São 5. 5 Todas irmãos. mulheres? Tem um homem. Tem um. São 4 mulheres. Aí tem e um mais homem. 3 que também estão dentro da empresa. É uma família que tem bastante mulher. Hoje em dia é a tia Cíntia, eu, a minha mãe. É sua tia, achei que fosse sua mãe. Ela é minha tia, não. Aí tem a minha mãe, a minha irmã e outra tia dentro da empresa. Uma família grande. E tá todo mundo na empresa. Tá todo mundo na empresa. Só o filho dela que não.
Olha só. O único homem que não quis ficar no meio desse tanto de mulher, Olha entendeu? só. Mas me fala um negócio, é fácil trabalhar nesse meio de stand de mulher? Com stand de mulher, como é que é? É fácil. O dia a dia. É muito bom. Coisa boa. Obedecer bem? nela. É democracia. Ela manda, vocês obedecem. Não, só do olhar dela, assim, até hoje. O olhar dela a gente já Tá sabe. certo, ela começou a empresa, né? A gente já sabe o que ela está comandando. Aí na década de 80 a gente lançou, eles, né, lançaram a Grifes, que foi uma marca para atender a moda, que aí já entrou uma modinha, que aí veio o jeans, a gente lançou o jeans, né, mãe? O jeans. E foi uma época que jeans estourou. 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 Aí a gente montou a lavanderia, que hoje a gente tem a lavanderia própria. Foi quando a lavanderia também cresceu. Na lavanderia de fazer o jeans lavado, você tá falando. Para beneficiar o jeans. Ah, tá. Porque o jeans vem cru, né? Porque pra mim e pro povo que é leigo, lavanderia é onde manda Não, lavar as roupas. Não é de caseira, não. É industrial. para beneficiar o jeans. Porque o jeans chega mais escuro, né? E aí pra Isso, transformar aí mais você claro, precisa de coloca a passar lavagem. Eu isso. gosto, eu tô usando mais jeans escuro ultimamente, mas eu tenho preferência por aquela calça mais clara. Mas até o escuro, tudo O mais precisa de escuro. passar pelo processo Ah, é? da lavanderia. O mais Sabia. escuro, ele só é amaciado. Ah, É porque o jeans, ele chega bem Duro. durinho. Duro, é. Aí vem só amaciamento para ele ficar naquele processo escuro. Agora, quando quer clarear, já é outro processo. E me fala, a moda muda muito, né? Uns tempos atrás, por exemplo, o homem usava... Veja bem. Usava... Hoje tá difícil falar qualquer coisa, né? Entendeu? Pode não. Pode não, é. Mas assim, a gente, né? Eu gostava de usar jeans claro ali, mais apertado. Hoje eu não tô vendo, mas não sei se... Eu uso muita calça sarja hoje, né? Jeans é mais escuro. O pessoal ainda usa jeans claro pra homem? Clarinha, que é quase branco. Hoje tá jeans, tá... Usa demais. Chega um pouco mais perto. A moda, o gostoso, eu falo que confecção é uma coisa muito interessante. Cada setor ela está numa estação. Então, por exemplo, as meninas estão vivendo já lá pesquisando o inverno do ano que vem. A loja já está no verão. A loja está lançando o verão, enquanto a gente está pesquisando o inverno já. Já do ano que vem. próximo Ou seja, Então a é muito loja dinâmico. sempre tá uns passos ali na frente do pesquisa. que tá. A pesquisa que está na frente. A pesquisa que Sempre está na frente. frente. Então, a confecção ela é muito dinâmica. Não para, né? E não para. E necessita de muita mão de obra. E o que vocês estão achando dessa calça boca de espingarda aí que tá usando agora? Você fala do masculino? Masculino. Então, a triagem hoje em dia não trabalha com masculino mais. A gente já trabalhou muito. Na época que a gente trabalhava com jeans skinny masculino. O jeans skinny é esse que é justinho. Mas não como esse boca de espingarda que tá na moda, que é o famoso jeans dos sertanejos, né? Que eles gostam bastante. Não, eu falo porque assim, eu uso, tá? E aí vem minha mãe me zoa, meu avô me zoa, entendeu? Lá em casa todo mundo pega no meu pé, fala, não, depois que foi pra São Paulo, voltou, vê que essa moda agora. Então, assim, no masculino a gente não sabe falar muito, porque a gente já parou com o masculino tem 10 anos. Não, eu tô na sei, empresa. Eu sei que vocês estão só no ramo feminino. Eu tô falando assim... O que a gente acha de beleza, assim, se gosta. Isso é aquela que a visão boca é pessoal. bem Ô, Pedro, justinha. as calças dos sertanejos. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro a calça mais Mais vazia, tradicional. tradicional. Mais tradicional. Eu É duro de prefiro o tirar. homem mais tradicional. É duro de tirar aquele negócio, viu? É. Eu chego em casa, tem dia que eu sofro, fica parecendo a roupa do Homem-Aranha, entendeu? O trem gruda assim, ó. Você tá ela. Mas assim, enfim. Você manda botar um zíper na lateral Dá certo, não. para facilitar a tirada da calça. Dá Eu, certo. particularmente, eu gosto da calça tradicional para o homem. Né? Eu, particularmente. Mas moda é moda. Eu acho que Ele é eu acho que jovem, moda né? você tem que se sentir bem com aquilo, entendeu? Não tem muito padrão, igual. O que você acha? Você tá começando a usar agora. Por mais que ela seja difícil de tirar ali, você tá querendo Nossa, sabe usar que e tá eu querendo. gostei dessas calças, na verdade, não é nem o arroxo delas. Elas são confortáveis porque tem muito elastano, Então, né? mas não é isso. Não. É porque antes, né, eu usava a calça e às vezes a barra sujava.
né? Agora, Sim, como elas são mais com altas, certeza. né? É que pega marreco. Né? Isso. Então, assim, eu sou da roça também, então eu vou falar esses termos aqui. Então, assim, aí não suja, entendeu? É melhor, entra vento, entendeu? Então, assim, sei lá. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tô falando groselha Agora, aqui. Pedro, você tem noção quantas pessoas, para fazer uma calça, quantas pessoas precisam pegar? Nem passa a ideia na minha Não? cabeça. Não. Pelo menos de 10 a 15 pessoas, sabia? Olha só. Não imaginava. Não... Contando desde da criação até lá Produto da final. lavanderia, acabamento, costureira. Mas isso fora logística. Se brincar, se não for mais, Se não né? Fora logística, fora o pessoal da venda. Você vê o tanto que não entrou nem a parte de venda confecção, ainda, para né? você ter uma ideia, como que confecção ela gera muito emprego. Uhum. Então, quando abriram assim as indústrias, nossa, era coisa assim, a indústria têxtil, quando a gente fala indústria têxtil, a cadeia têxtil, ela é belíssima. Ela vai desde assim pegando a indústria de tecido, algodão, linha, confecção, lavanderia, acabamento. Ela é muito extensa, né, mãe? Muito. A plantação de algodão, porque você começa lá na plantação de algodão, lá na roça. Então, ela é muito bela. Então, eu fico pensando assim, o Brasil, há muitos anos atrás, o investimento era muito maior. Então, com a abertura aí dessas importações, dilaceraram com a nossa indústria, né? Então, hoje, praticamente, está tudo importados, né? Mas... Você falando em algodão, já deve ter, acho que foi quinta-feira, uma rádio falou sobre o algodão. Parece, não sei se era dia do algodão, não tenho lembrança mais. O Brasil era o maior importador do algodão. Importador, porque nós tínhamos muitas indústrias de tecelagem, têxtil. Aí, com essa entrada de tecido da China ou de outros países, não sei, as nossas indústrias brasileiras acabaram. Não, e na sua época era a entrada só do tecido. Agora você tem que ver as roupas prontas. Tecido, não, o Brasil fabricava o tecido. Então, mas aí começou a vir os tecidos de fora. Mas hoje está vindo as roupas prontas. Com um preço que, se eu falar para a senhora não acredita. Não, eu sei. Que assim, é muito difícil de competir para quem tem uma indústria. Isso daí, assim, para competir. Estando numa parte histórica, depois nos bastidores eu explico tudo tintim por tintim, que isso entra muito na parte política partidária, mas na época dos militares o mercado ficou muito fechado. Momentaneamente pareceu algo bom, mas depois foi ruim, porque as indústrias elas acabaram não se adaptando, né, ao ritmo do capitalismo global mesmo, né? E o Brasil sofreu muito com isso. Mas aí, continuando sobre esse assunto que eu vi sobre o algodão, hoje o Brasil é o maior, é o que falaram, né, no rádio, não sei se é verdadeiro, deve ser, que o Brasil hoje é o maior exportador de algodão. Por que isso? Porque acabaram com nossas indústrias brasileiras. Nós não temos indústria de tecelagem. Pode contar nos dedos. Tinha uma cidade em São Paulo, Americana, cada casa era uma indústria. Hoje diz que acabou. Enfim, Franca é sapato. Tinha muito sapato, muita fábrica, hoje diminuiu muito. Então, esse tanto de desempregado que falam que tem, é porque acabou com a indústria brasileira. Tudo hoje é da China. O que eu acho assim belo na indústria é a cadeia. Ela é muito bela, sabe? Assim, a cadeia produtiva da indústria têxtil. Ela é muito grande, ampla. Ela né? começa lá na preparação da terra, é extensa. Aí vem esse plantio, essa coleta de algodão e vai, né? E assim, hoje vocês estão mais no atacado ou mais no varejo? Os dois. Mas assim, qual que é o mais preponderante ali para o caixa da empresa? O atacado ou o varejo? O varejo está crescendo, né? Então, assim, mas ainda é minoritário. Varejo minoritário. Porque assim, como é que está o mercado para vocês? Né? Não para vocês só para triagem, qual para o setor? Né? Não, porque o setor com a pandemia ele deu uma resfriada. Deu uma queda.
E é um setor cíclico, assim, quando a economia vai muito bem, o setor explode, mas quando entra numa depressão É a econômica... primeira que... É a primeira toma confecção pancada. e calçada é a primeira que sofre. Entendi. As duas... Então não é um mercado fácil de... Não. Difícil. Difícil. Está É a vender. primeira que cai, mas quando melhora também ela sai. Primeira a Porque subir. todo mundo quer uma roupa nova. Mas quando a coisa cai, aí todo mundo vai segurar o que tem e vai vestir o que tem. Sim, sim. Aí vai comer. Não é... Porque assim, você sabe, eu trabalho no mercado e assim, eu sempre avalio a empresa, mas empresa de capital aberto na bolsa, né, e assim, é bom ouvir, né, das próprias pessoas que estão no segmento de como é o seu segmento, né? E aí, durante os períodos bons, vocês têm que fazer caixa para segurar ali o período que é mais difícil, né? É. Tem um arroxo maior. Ultimamente tem mudado muito, sabe, Pedro? Antigamente você via lá a época de Natal, excelente, Dia dos Namorados, excelente, Dia das Mães. Agora, assim, tá mudando muito essa... Tá mais homogêneo. Tá mais homogêneo. Não sei. Aquela expectativa não existe muito mais. Aquela expectativa de Natal, de Dia dos Namorados. Goiânia é uma cidade que está enriquecendo bastante. Pelo menos assim, esses dias para trás, o professor Baroni, aqui no podcast, que é uma das maiores autoridades de mercado imobiliário no país, né? E ele me disse que realmente está faltando imóveis, né? O estoque de imóveis está muito baixo, por causa do dinheiro do agronegócio, né? Então, Goiânia, a olhos vistos, é uma cidade que está desenvolvendo muito. Vocês estão sentindo isso daí dentro da empresa de vocês? Esse capital de Goiânia que está subindo? Como é que está isso? Porque eu estou vendo tanto prédio sendo construído aí. E nós já escutamos de outra maneira, né, mãe? Como é que vocês escutaram? Eu já escutei que daqui 3 anos vai ter muito imóvel e pouco dinheiro para... Aí onde que vai cair? Sobrar. Vai sobrar. Imóvel é o que a gente escutou de um grande especialista na área de imóveis. E o perigo não está agora, não. É daqui 2, 3 anos. Eu estou perto de comprar um imóvel. Daqui 1 mês ou 2. Mas esse dinheiro tem que ser aplicado no imóvel, é um presente. Não, mas isso aí, você podendo já comprar e pagar, é maravilhoso, né? Imóvel você nunca erra, né, Pedro? Veja bem, não é tão simples assim. Eu era muito contra, até bem pouco tempo atrás, essa questão de imóvel, mas aí surgiu uma oportunidade aí, eu não vou poder deixar ela passar, né? Mas são oportunidades que são pontuais, né? Eu gosto muito da linha de usar as coisas sem comprar. Tá, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eu não sei como é que a gente foi para esse assunto. Não sei, é porque eu tô falando da questão do mercado local. Né, do mercado local. Aí na década de 80 a gente lançou a Grifes, que foi uma marca para ir para a pronta entrega. Foi quando a Elos teve essa questão aí de parar de... Aí a gente lançou a Grifes para atender a modinha, né? Ela que desenhava, ela que pesquisava, ela era tudo. E como é que a senhora fazia isso numa época que não tinha internet? Fazia. Porque hoje está mais fácil. Deixa eu te contar como é que era a contabilidade da época. Você chora. E hoje você aperta o botãozinho e está tudo pronto, né? Na época da contabilidade, você tinha o razão e o diário. E era tudo máquina comum, não tinha... a mais evoluída era a máquina elétrica. Não, acho que nem tinha máquina elétrica. Aí você punha um aparelho assim por cima da máquina para colocar as fichas, que era o razão. Aí já saiu o diário e o razão. Ou um carbono copiativo. Aí na hora de passar para o livro diário, tinha as placas de gelatina. Olha só. Nem imaginei que existia placa de gelatina. Então, existiam as placas de gelatina, você pegava aquela página que já tinha tirado da máquina, aí passava para a gelatina e pegava a folha do diário e dobrava em cima dessa gelatina para transferir para o diário. Agora você imagina a evolução que vocês estão agora. Então, o mundo mudou demais. Eu vou dar um exemplo do mercado financeiro, que o mundo mudou. Na década de 80, as ações, Petrobras, Banco do Brasil, eram todos escriturais, papel. Você ia lá na empresa, né, comprava tantas ações da empresa. E tem um conhecido meu que tinha uma corretora, né, e o sobrinho dele trabalhava nessa corretora. Olha só.
Só que tinha um cofre na corretora com as ações de todos os clientes. Quem tinha essas ações no cofre, né, era o dono da corretora. Aí ele foi lá, parou a caminhonete dele na frente da corretora, pegou essa papelada toda, jogou dentro da caçamba da caminhonete, foi pro outro lado da rua, abriu a corretora dele com os títulos que tinha lá no TI. Jesus. Você vê quanto o mundo mudou. Isso é impensável hoje, tá? Isso é impensável. Mas como o mundo mudou. Não, foi muito rápido, do ano de 2000 para cá, que até 1990 e poucos, ainda foi lento. Mas de 2000 foi muito rápido. Então é algo assim que ainda eu estou tendo dificuldade de acompanhar essa moçada. Eu fico pensando assim, se perguntando como é que ela dava conta. Às vezes eu fico perguntando também, como é que minha mãe dava conta? A senhora não respondeu. A senhora falou. A senhora não respondeu. Como que a senhora dava conta de desenhar? De criar. De criar, de pesquisar, cortar. Ainda tomar conta dos filhos. E dos filhos. Os filhos... Como que a senhora dava conta sem a tecnologia? Os filhos, eu só via no final de semana, que eu saía de madrugada, quando iniciamos, a gente saía de madrugada de casa e voltava de noite. Sábado, domingo, trabalhava também. Nossa. Durante alguns anos, nós trabalhamos sábado, domingo e feriado. Tá doido. E eu tive uma pessoa muito boa que cuidou dos meus filhos. Aí pergunta assim, você arrepende? Não, porque eles todos cresceram pessoas boas, né? Corretas. Agora, se tivesse desviado, aí a gente ia ficar triste, né? Mas o cinto corria forte também. Ixi. Também. Não, e dava autonomia para a Dona Laí. Dona Laí era a senhora que cuidava da gente. Pra... Pegar o cinto e Se precisasse, mas não era isso. A senhora conseguia porque deixava eles com a Dona Laí e sentava... Eu apanhava. E na eu quando era empresa, criança, vou falar. Na empresa, no início eu fazia contabilidade, depois, quando foi aumentando muito o serviço, a gente já passou para o escritório fora da indústria. Francamente, eu não sei como eu dava conta sozinha. Mas o importante é que deu, não, né? mas naquela Eu época falo não assim. era essa loucura também, né, João? Pedro. Não era essa loucura que é hoje, né? Aham. Essa rapidez, essa agilidade, Então, por exemplo, uma coleção, você isso não... mudou muito. Você pesquisava, você lançava... Tinha as revistas, né, também, né? Tinha as revistas. Você não tinha essa loucura de internet, era mais lento. Era mais lento. Né? Então, você Era tinha menos tempo, globalizado. Então, dava conta. Mas às vezes eu fico me perguntando como que ela dava conta de cortar, modelar, de desenhar, de pesquisar, de ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, cuidar dos filhos. E hoje a gente fica, nós somos três. Ia para o Rio de Janeiro e São Paulo também? Fazer as pesquisas. As pesquisas eu fazia. Ia para as feiras. Pegava o carro e ia, ou ia de avião? Não, ia de ônibus. No início, tudo de ônibus. Meu pai Ia do de céu. buzu. O dinheiro era curto. Ia de buzu. Mas foi bom. Aí depois chegou o momento que foi de avião. Chegou o momento que foi de avião. Coisa boa. Aí meu pai, meu pai, porque ela era firme com a gente. Meu pai não, meu pai Era mais light. Light. Igual lá em casa. Aí a gente ia buscar ela no aeroporto e meu pai sempre deixou a gente brincar na rua, né? Aí e a gente adorava ir buscar ela no aeroporto. E do jeitinho que a gente estava na rua, de pé sujo e sem calçado, de calcinha, ele enfiava dentro do carro e ia buscar ela. Chegava lá no aeroporto. Eu queria morrer. Dava dando a Queria bronca. morrer. Cezinho, esses meninos sujos, sem descalço, vem me buscar no aeroporto desse jeito. Não tem problema, tava nem aí, né? Quando eu era menino, eu apanhava um dia assim e o outro também. E às vezes minha mãe me batia, queria que meu pai chegasse em casa e me batia também. batesse. Meu pai, pô, você já bateu no menino, agora eu vou bater nele também? Não. Meu pai não foi Entendeu? de bater, não. Batia. Meu pai bateu muito pouco. E assim, quando me batia também era leve. Não era muito pesado, não. Era mais chinelada na mão, assim. Mas a mãe era... Minha santo, pai do céu, você é louco, meu. Quando eu falava, vou apanhar da minha mãe, se arrependia, cara, do dia que você nasceu. Entendeu? Eu falei assim, não, cara, eu não queria ter nascido, cara. Mas enfim, não virei bandido, tô aqui hoje. Agora eu te pergunto, você ficou com raiva de sua mãe de você ter apanhado? Não. Vê se tem alguém Nunca tive revoltado. raiva da minha mãe. E os netos que quer mandar nela, espiam feio com ela.
Nunca tive raiva da minha Deixa mãe. também não. Os netinhos também de vez em quando. Só De que, vez em quando as minhas pia feia com só que a babá cuidar da gente, né? A pessoa que cuidou da gente, a Nelly que cuidou. Um abraço aí pra Nelly. Ela não costuma assistir podcast não, mas um abraço pra ela. Ela cuidou da gente, eu tinha 7 anos na hora que ela chegou lá em casa e quando ela saiu eu tinha 22. Né? Então a maior parte da minha vida foi com a Nelly. ela. E ela assim, ela não costumava a falar pra minha mãe as narquias que a gente aprontava, né? Em casa era eu e meu irmão. Eu já cheguei uma vez, todo dia, ela gostava de chupar... Acontece esse negócio aí. Ela gostava de chupar colé. Né? E eu, bicho, esse moleque encapetado, viu que eu era. Eu falei assim, bicho, minha mãe tinha as forminhas de picolé em casa. Olha só o que o menino faz, né? Eu falei, mijei na forminha, coloquei no freezer e no outro dia, né, tem picolé? Eu falei, tem tom de abacaxi ali que tá uma beleza. Nossa, era um Rapaz do céu, eu lembro que quando a Nelly Sua pegou, mãe devia passou a feia, hein? língua naquele picolé, velho do céu, essa mulher. Coitada. E minha mãe, esse dia, foi forte, viu? Foi forte a sua. Foi forte. Ai, ai. Mas, Eu enfim. sei, Ah. que são muitas histórias dentro da indústria, muita sabedoria que eles passaram pra gente. Tem uma que essa pra mim foi assim maravilhosa do meu pai. Ele já estava assim, ele passou a ir na empresa uma vez a semana, né? Porque depois ele foi ficava muito envolvido com o sindicato e com a Federação das Indústrias. Aí ele toda semana ele ia lá na fábrica e ele tinha uma mania de falar assim, bom dia, moçada, boa tarde, moçada. Pra todo mundo lá. Pra todo mundo. Ele ia em todos os setores. Aí um dia ele chegou lá na empresa, estava muito cansado, estressado, e ele falava assim pra gente que indústria é a vida. Você acaba de resolver um problema e ali você vai resolver outro. Né? Que indústria é assim e a vida é assim. Difícil não é desviar, não é que é? Um chefe meu falava, difícil não é matar um leão por dia, desviar das antas, mas pode. Então, mas que a gente tinha que resolver com muita serenidade. Aí um dia ele chegou, né, ele sentado assim, ele sentou isso na minha frente, né? Ele falou assim, minha filha, eu preciso que você colabore com uma pessoa. Eu falei, não, ó, pai, estou cansada de olhar para frente, eu tenho 200 pessoas para poder colaborar. Eu olhar para trás, não tem ninguém para me ajudar. Aí ele olhou bem assim, bem sereno para mim e falou assim, olha que beleza, você está na posição de ajudar. Já pensou se você estivesse na posição de pedir ajuda? Minha filha, a posição de pedir ajuda ela é muito triste. A posição de ajudar ela é muito melhor. Só da pessoa entrar nessa porta aqui e pedir ajuda, ela já tem valentia de pedir ajuda. Aí eu fiquei assim, não é que é mesmo? Ai, bora ajudar as pessoas, bora. Então, assim, aquilo me fez pensar 1000 vezes antes de reclamar, né? Assim, de ver que as pessoas, na hora de pedir ajuda, realmente é humilhante, né? Quando as pessoas vão te pedir ajuda de alguma coisa. Né? Então, aquilo ali ele me fez pensar no não reclamar na condição de estar ajudando. Né? E ele já teve nessa posição de ele pedir ajuda, de né? pedir ajuda. Né? Eu falei que ele tem um diário, né? A gente descobriu esse diário dele. E tem uma passagem do diário que ele conta uma crise também que a empresa teve. E ele conta que pediu ajuda para esse tio que era muito influente aqui em Goiânia. E aí, como que foi a ajuda? Foi de poder pegar tecido, né, vó, de graça e depois pagar. Tipo assim, então as pessoas, ele teve que pedir ajuda para esse tio, para o tio meio que validar ele para as empresas de tecidos, para ele poder ter de onde, que ele na época não tinha o dinheiro para comprar o tecido. Foi uma crise muito feia que teve, ele conta dessa crise no diário. E então ele teve nessa posição de pedir ajuda, né? Então ele sabe bem o que é isso, de ter que pedir, de estar do outro lado, né? Você lembra da história direitinho? O seu avô, todos os dias ele escrevia
Parte do diário? Pedro, tem as datas. É muito engraçado. Tem data no e diário. tem hora. Você não trouxe, Ah. né? Você podia Ó, ter podia trago trazer, pra viu? gente. Podia ter trago pra te mostrar. Tem data e tem hora. E aí teve uma época que ele ficou muitos anos sem escrever. E aí nesse diário ele fala, nossa, por que eu fiquei tanto tempo Mas sem como assim escrever? data e hora? Por exemplo, ele sentia alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa? Qualquer coisa que ali acontecia, ele muito- contava. Tipo, a minha tia teve uma doença, ele ia lá no diário e contava. É. Tem tudo isso no diário. Aí tem a crise da empresa. E vocês chegaram a ler todo o diário já? Já. Lemos. Pra gente é uma diversão. Eu me divirto lendo o diário dele. No diário tem a parte que ele conta que ele pediu pro cara pra pôr as máquinas de costura dentro da escola de costura. Tem Essa essa que eu te contei. essa Lá passagem. do Senai. Isso, do Senai. Tem essa passagem no diário dele também. Então, ele já pediu demais, né? Até pra ajudar os outros, ele também ele pedia também. Uhum. Então, no diário tem tudo, qualquer coisinha que às vezes tinha. Só que ele ficou muito tempo sem escrever, né? Mas tem uma parte da indústria que tá bem certinha no diário. Tem essa parte da crise, que ele conta de pedir o dinheiro. Tem muita coisa. Tem a parte que ele conta de pedir as máquinas. Ele escrevia muito. As máquinas ele pediu não para ele. Ele Pediu gostava muito de para a ler, né? Ele indústria. gostava muito de ler, então a biblioteca é Ele enorme. gostava tanto de Pra ler. o Senai. Você lembra Pro daquele Senai. filme A Lista de Eu Schindler? lembro demais. Aí um dia, eu sempre gostei de filme de guerra. Do Spielberg. Aí eu fui assistir esse filme, né? Aí quando eu cheguei, eu falei, pai, tá passando um filme que você vai amar, A Lista de Schindler. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Schindler foi um grande empresário. E foi mesmo. Da indústria de panela. Salvou mais de 1000 Judeus. judeus. Eu falei, como é que você sabe disso? Você não assistiu o filme? Que leu o Ele livro. falou assim, tem um livro ali, ó. Eu falei, você leu o livro? Ele falou, todinho. Eu falei, ó, danadinho. Então, assim, ele lia tanto que eu achei que eu tava chegando. Ele tá com quantos anos hoje? Vai fazer 92 agora em outubro. 92. Só foi que ele tá com um problema de saúde. Ele É recente? Que ele acamou é recente. Mas ele vem perdendo já tem uns 4 anos. 4 anos, então tava com 88. ali. É uma demência vascular. O que, desculpa, eu não sou médico, sou totalmente ignorante nessa parte. O que é uma demência vascular? É que tem assim pequenos, como se fossem pequenos AVCs, sem Aham. deixar sequela, só que ele perde os neurônios. Vai perdendo. Tem vários tipos de demência. Mas ele reconhece vocês ainda? Não, agora, de mais ou menos um mês para cá, ele está entendendo o que a gente está falando, ele está respondendo com os olhos, às vezes é porque ele teve que botar um tráqueo. Ah, tá. E Mas a tráqueo- beija ela. E as enfermeiras tudo muito carinhosas com ele, os netos. Então ele tem uma vida assim... Muito ele- afetuosa. muito afetuosa e ele é alegre e a gente percebe que ele quer continuar vivendo. Eu acho que a coisa mais bonita que existe na vida de uma pessoa é a família. Né? E assim, acho que não é sem razão que a empresa de vocês chegou na 3ª geração. Porque com o patriarca ou a matriarca que vocês têm, poucas pessoas estão tão bem servidas com família igual vocês. Família é E- tudo, né? E assim, eu estou muito bem servido, mas de fato vocês estão de parabéns. Aconteceu um fato, antes dele entrar nessa demência, né? A gente reunido numa sala com o pessoal do nosso jurídico. Estava eu, ele, minha mãe e um pessoal do jurídico, a gente decidindo um assunto. Aí ele, firme, ele sempre foi muito firme, muito sereno. O que mais me chamava atenção, que chama, né, no meu pai, os dois são muito serenos. Mesmo diante de adversidades, eles mantêm a serenidade. Aí ele pegou na minha mão, uma das advogadas fez um comentário. Ele pegou na minha mão, olhou bem para mim e falou assim: você vai enfrentar tudo de cabeça erguida como eu te ensinei. E na hora que você mais precisar de mim, eu não estarei aqui, mas estarei ao seu lado. Eu olhei assim, não, pai, que isso? Aí hoje eu já entendo, né? Que a E você tinha quantos anos quando ele falou isso? Não, isso foi em 2018, né, mãe? Não, 2018 não, 2015. Final de 2015.
Aí, então, assim, ele, hoje eu compreendo que é aquela força do pai, Ele né? soube orientar todo mundo. Assim. Então, A pessoa que leu tanto também não é de se estranhar, não. Então, é algo assim que realmente tem uma história, né? A triagem tem uma história. E assim, hoje, se for preciso dos filhos tocar, os filhos sabem tocar a empresa todinha. Hoje, nossa, Tem muito tempo que eu afastei. Eu afastei, assim, na marra, né? Porque elas não queriam deixar eu ir embora. Eu cheguei a um ponto de eu ficar só com o setor de pessoal. Ela que E faz a eu falava assim, folha. você vai aprender a fazer com isso aqui, porque eu vou embora. E ela, não, a senhora não vai. Ela ia fazer as folhas de pagamento, porque folha de pagamento você faz em um dia, né? Ela não. Levava acho que 10 dias para fazer, porque ela levava 1 hora com cada funcionário, que era a hora que ela tinha com o funcionário. Então o funcionário gostava que ela fazia a folha de pagamento, porque era a hora folha que não, ela... fazer o pagamento. fazer o pagamento, não era a folha de pagamento, fazer o pagamento ali. Porque aquela hora ali, ela conversava com o funcionário, que era a hora, uma vez no mês, era a hora que ela tinha... E elas queriam trocar ideia, conversar. Passava a ser uma psicóloga delas, tá? Não, e da forma como eu vejo, só aceitável, vocês têm uma relação muito boa com os funcionários. Não conheço. Tá? Temos. Tô falando assim, vocês têm quantos colaboradores? Nós temos funcionário lá de 20, 25 Tem anos. muitos que aposentou de casa. lá. Olha só. Essas que aposentaram, todas assim, ó, entram em contato com a gente direto. De casa. Já. Pedro Ixi. tem uma. Eu vou contar aquela história da dívida. Eu podia ter Conta a trazido. história pra ele. Eu tava lá na fábrica, né? A gente foi tava muito engraçado. almoçando, A gente eu tava acho. almoçando, aí chegou uma senhora. Falou, olha, eu vim aqui pagar uma dívida. Eu falei, dívida? Vamos. Primeira pergunta por mim. A primeira perguntou pela minha mãe. Eu falei, não, minha mãe não fica mais aqui e tal. Aí acho que ela perguntou pela Kênia. Aí eu falei, não, sobre o quê? Eu falei, não, eu quero pagar uma dívida. Eu falei, dívida? Dívida de quanto? Eu falei, não, é o seguinte, sua mãe me emprestou umas roupas para eu vender em 1976. Eu falei, oi? Isso tem pouco tempo, tá? Isso foi... Tem uns foi 5 anos, eu mais acho. ou menos. Não, assim. tem isso tudo não. Eu acho que não tem nem 5 anos. Né? Eu acho que foi um Olha pouquinho só. antes da pandemia. Tem uns 2 anos. Tem uns agora. 3. Foi antes da pandemia. Aí eu 40 falei anos assim- atrás. Aí eu Antes falei assim, eu falei, nossa, mas ela levou o pedido com a letra da minha mãe. A letra da minha mãe é a coisa mais linda. O pedido tá lá tá na minha gaveta, no meu quarto. Podia ter trazido. Pois é, dei bobeira. Ela levou esse pedido e ela como é que fala? Nota promissória. Não, nota Mandou promissória, plastificar. pedido. Plastificou. Plastificou. Ela plastificou esse pedido em 1976. Não sei quantas calças lá e o valor, 1.276 cruzeiros na época. Eu falei, ela falou, olha, eu quero que você calcula que eu quero pagar com dinheiro de hoje. Eu falei assim, mas minha senhora, eu não tem nem como eu calcular isso aqui, nem sei que dinheiro, não tenho nem ideia. Ela falou, não, mas eu trabalhei muito, a sua mãe me ajudou demais na época, eu peguei essas calças e sumi, eu não tinha condição, e ela foi para ajudar mesmo, e essas calças me ajudou a formar meus filhos. Eu falei, tá, mas olha, não sei como é que eu vou calcular. Ai, Aí ela gente. pega, solta, que era cozinheira do palácio e que fazia ambrosia. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, só vai pagar com ambrosia para nós, porque que a turma adora ambrosia. Eu também gosto. Pedro, ela falou, então eu posso pagar com ambrosia? Eu falei, pode, eu vou aceitar a ambrosia. E eu quero esse pedido. Falei, não, esse pedido eu não vou te dar, não. Esse pedido eu guardei, porque todo mundo que me conhece sabe dessa história e todo mundo que me encontra comigo quer saber se eu paguei essa dívida com a dona Ana. Eu falei, não, eu quero esse pedido. Eu vou te dar eu vou fazer uma cópia e eu quero essa original que eu quero mostrar para minha mãe. E a nota promissória. Tinha nota promissória também, né? Aí ela pegou, ela levou uma bacia De ambrosia. de ambrosia. Ou eu distribuí para os funcionários inteirinha a ambrosia.
Ela achou bom demais, mas ficou feliz. Eu precisava pagar essa dívida. Se você não aceitasse, eu não ia dormir se você não receber essa dívida. Falei, não, mas agora tá paga. A melhor coisa foi essa ambrosia. E a ambrosia tava boa, viu? Nossa, eu gosto mais de ambrosia. Depois eu vou te mandar a foto do pedido. Não, com a letra da minha mãe, dos mais bonitinhos da época. Essa coisa boa. Então, além de vocês terem crescido, né, e com o passar dos anos, ainda ajudou muita gente. Nossa, tem muita... Muito. tem muita história, muita... Não existia costureira em Goiás, em Goiânia. Então a gente tinha que formar a costureira. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer a escola do Senai. Mas até essa escola sair, aí meu marido recrutava as mulheres, levava para mim para dar aula para elas de noite. Aí era máquina quebrando, agulha quebrando. Mas foi tudo bom. E foi assim quantos anos? Desse ensino lá, foi, acho que foi mais de um ano a gente ensinando. Muito mais. Para depois surgir a escola do Senai. Mas a escola aí o Alfrânio continua, a escola continua. E o doutor Alfrânio, que era o presidente da Confederação Nacional da Indústria, mandou as 100 máquinas. As máquinas estão todas no Senai. Deve hoje já ter trocado, né? Mas foi 100 máquinas. Eu sei que são muitas histórias. E ele, com a cara de pau, pediu as 100 máquinas. E ele despachou na hora, assim, lá na festa de posse dele. Que bom que fez isso, né? Porque hoje é um setor, né, que ocupa uma parte importante, né, da economia do nosso estado, né? Sim. Então, Goiânia ali, 44, Bernardo Saião, né? Movimenta muito a nossa economia. Tem muita gente que faz isso. O pessoal precisa de costureira, já avisa lá, eles já terminou uma turma, já despacha para onde está precisando. Muita gente sai de muito longe para vir comprar roupa em Goiânia. De outros estados. Goiânia hoje é polo, né? Sempre foi Goiânia. Sempre foi polo. Mas que coisa boa. E o que vocês acharam aqui de participar do podcast? Gostaram? Vocês nunca tinham... Foi a primeira vez, né, no podcast. Primeira vez. Essa daqui saiu da roça pra mim, né, não quero saber de coisa. Eu adorei conhecer você, saber que você é filho da Maria Cristina. Prazer todo meu. Muito bom. Pessoa assim, ó, pra mim é exemplar. Prazer todo meu. Tá aí conhecendo a empresa de vocês, a história de vocês. Né? É um podcast de empreendedorismo, né? Eu gosto muito de ouvir essas histórias de pessoas que começaram do zero, né? E construíram um patrimônio, deixaram um legado ali ao longo dos anos. E assim, essa é uma história muito, muito bonita, né? Porque de fato começou do zero e ajudou muita gente no meio do caminho, né? Porque não existe demérito nisso, né? De você começar do zero, ficar rico e pronto, né? Mas vocês só não começaram do zero e cresceram e pronto, né? Vocês ajudaram um número incontável de famílias aí no meio do caminho. E tem uma outra parte também. Quando a gente começou, eu estava grávida da Cíntia. Aí, no dia de ter o bebê, né, eu fui para o hospital. E o neném não nasceu, né? E eu fiquei lá. E ele tinha que entregar roupa. Tinha uma Kombi para entregar. E eu que tirava as notas fiscais. Aí ele levou. Eu falei assim, traz as notas aqui para o hospital, lá no São Lucas. Fiz todas as notas lá. Era tudo à mão, né? Olha que hoje você aperta o dedinho lá, a coisa sai, né? Aí ele levou os blocos para mim, fiz todas as notas. E para ele já entregar a roupa, porque tinha que entregar para receber, para pagar, né? Olha. Eu gostaria de ter tido muita oportunidade de conversar com o marido da senhora. Nossa, ia dar história. Porque tendo lido tantos livros e sendo tão sereno, igual vocês falam que ele é, né? Provavelmente ele leu Sêneca, né? Alguns filósofos. Gosto muito dessa linha da filosofia Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Pedro, sabe o que aconteceu um dia? Você vai morrer de rir.
Era véspera do Dia dos Pais. Aí eu peguei minhas 2 meninas, falei, vamos lá no shopping comprar um presente pro seu pai. Ele sempre gostou muito da livraria Saraiva, Nobel, sempre gostou muito. Fechou. Seu pai, E café, meu pai. E tomar café. Café era o combustível Não, dele. se você chegasse ali, ele tomar aquele cappuccino seu ali. Aí, e de frente ali do Bougainville, de frente à livraria, tinha um café. Não sei se você lembra. Era Saraiva ou Nobel? Nobel, né? Nobel. Então, de frente ao Nobel tinha um café. Só tô tentando lembrar do café, porque normalmente eu vou no Flamboyant. Aí eu falei assim, aí as meninas, quando chegou, falaram, mãe, vamos ligar pro meu avô. Eu falei, liga pro seu avô. Aí a gente escolhe um livro. Aí eu entrei e falei assim, chamei o vendedor, falei, escuta, eu queria comprar um livro pro meu pai, mas tem que ser assim, ó, um livro que acabou de chegar. Ele falou assim, ó, A Saga dos Caiados. Eu falei, não, a Saga do Caiado foi semana passada. Eu falei, não, eu já deve ter compro. E essas meninas já tinham ligado pro meu pai e eu de costa pra entrada. E o vendedor assim pra mim, conversando comigo. Aí ele falou, não, de repente meu pai chega. Aí o vendedor falou assim, olha, a senhora vai olhando aí que eu vou atender meu clientinho que chegou. Porque já tem 40 livros lá em cima que eu tenho que atender ele. Aí quando eu olhei pra trás, eu falei, Seu pai. Meu pai. Ele tinha 40 livros que ele tinha escolhido pra ele. Nossa. Falei, não. Cliente Aí ele virou e falou assim, private lá do- realmente a Saga dos Caiados ele já levou. Falei, não tem negócio. Coisa mais difícil era dar livro aí. Porque Era ele, difícil. Era Ele todos os assinava a livros. Veja. Aham. Aí no final da Veja tem os livros mais vendidos. Aham. Ele ia lá e E comprava. ele via o que ele queria, já ia. Então- Chegava lá, o que não tinha, ele já pedia. Certeza que ele leu Sêneca, porque assim, o estoicismo, lembrei agora o nome dessa. Tá muito em voga hoje em dia, eu gosto bastante, né, do estoicismo, que ele tenta, né, entender o mundo à luz da natureza, né? E o estoicismo tem essa despreocupação em relação às coisas, né? A gente preocupa, não que eu seja um estoico, mas eu bebo muito dessa água estoica, né? A gente preocupa com o que está nas nossas mãos, o que simplesmente não está na nossa mão, não tem que se preocupar. Quer dizer, pô, será que pode cair um raio aqui, torrar minha cabeça agora? Pode. Eu vou estressar com isso? Claro que não. Que poder que eu tenho de alterar essa realidade? Zero. Né? É a mesma coisa, por exemplo, estoicismo. O que é estoicismo? Pô, você pode paraquedas. O principal não abriu. O reserva também não. O que você vai fazer? Curte a queda. Que pelo menos você vai morrer feliz. Entendeu? É isso. O que você vai fazer? Cara, já foi pro espaço. É a certeza da morte. Então, faça, cara, que você lasque tudo, entendeu? Eu tenho que morrer feliz aqui. É igual quando eu falo, minha mãe morre de medo de avião. Tá? Minha mãe morre de medo de avião. Também não. Quando a gente pega avião, eu falei, mãe, tenha paciência, né? Se o avião cair, caiu. Né? Caiu. Chegou a hora. Quando vinha aquele chacoalhão, aproveita a vibe, entendeu? do chacoalhão do avião. Então o estoicismo tenta passar um pouco disso, né? Então, assim, eu tenho certeza, não conheço o marido do Sara, mas eu tenho certeza que ele já leu Sêneca e os clássicos aí estoicos aí pelo Ixi, com certeza. Ele adorava isso aqui, ó. microfone. Nossa senhora, passava vergonha na gente, né? E ele ia gostar de Ele estar ia aqui, adorar estar aqui hoje com podcast. você, Pedro. Ele ia Ixi. adorar. Ele Nossa. prosear a terra. Ele passava vergonha na gente nas festas. Em algum... Era... Mas por que ele passava vergonha, irmão? Não, Porque ele gostava Ele de gostava falar. muito de falar e ele começava a palestrar e não parava, não. Entendi. Mas que bom. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso Eu que podcast, no Casting Cast. Espero que vocês tenham gostado, né? De Adoramos. compartilhar aqui comigo, né? E com os nossos inscritos, né? Um pouco da história, da família de vocês, da empresa de vocês, né? Eu acho que a vida não é sobre dinheiro, né? A vida é sobre pessoas. E eu vi bastante disso aqui hoje na nossa conversa. Né? Eu vi uma história de sucesso de quem começou do nada e construiu, né, um legado, mas também eu vi uma história de pessoas que agregaram em muito com outras pessoas, né, a troco de ali umas latinhas de ambrosia. Ambrosia. Né? Então, vocês são de parabéns. Né? Obrigada. E eu gostaria, né, de ter conhecido, assim, eu sei que ele está vivo, mas eu gostaria de ter conhecido mais
né, o esposo da senhora, é porque eu sou apaixonado em conhecimento e Ele ia amar. Te conheço. poxa, Certeza. Conhecer uma pessoa com conhecimento enciclopédico desse aí, né, não é algo que se vê todo dia. Bom, vocês estão de parabéns, e é isso. Obrigada. A gente que agradece ter convidado Para nós. vocês aí, né, nosso abraço aqui do Cash in Cast, né, e até semana que vem. Tchau. Se inscreve, deixa o like e o comentário, tá? Tchau, tchau.